que a Blue DAO, ela tem a mesma ideia da HerdDAO, mas é focado mais para mulheres negras. Então, assim, tem várias DAOs específicas que podem te proporcionar, além de bolsas de estudos financeiras, também tem esse suporte, esse acolhimento. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindos a mais um episódio do Contos do Cripto. E hoje aqui eu estou continuando o papo com a Sabrina, com a Daniela e com a Amanda. E esse é um episódio independente, mas ele tem um irmão gêmeo aqui no canal, que é um episódio onde a gente falou das dores. E nesse episódio de hoje a gente vai falar das soluções, né? Então, a gente falou, né? Realmente existe a representatividade feminina no mundo Web3, cripto, é baixa. Então, a gente quer discutir hoje aqui como resolver esse problema, como aumentar a representatividade feminina no Web3 e cripto. E aí eu queria que vocês começassem se apresentando para a gente. Dani. Bora lá. Eu sou a Daniela, muito obrigada pelo convite, que eu que fiz, tô brincando. Eu sou produtora de conteúdo na Niftify, já estou em cripto há um tempo, sou poliglota, estudante de ciência de dados e formada em letras. Atualmente estudo economia também, e tudo sobre cripto, NFTs e Web3 no geral. Vocês não devem ter reparado, ela trabalha numa empresa chamada Niftify, né? Então ela sim, ela é do meu time. Diretamente com o Estevam. Ela também é muito modesta. Na verdade, eu tenho certeza que a Dani não dorme, tenho certeza, porque é impossível um ser humano fazer tudo o que a Dani faz. Depois a Dani é difícil, né? Poliglota e tal. Nossa, quanto tempo eu demorei para aprender só inglês, gente? Isso quando ela não fala que ela fala russo, né? Exatamente. Me ensina umas coisas aí, por favor. Bom, gente, sou a Sabrina, eu sou Head de Fundraising da Ethereum Brasil, que é um evento que acontece aqui na América Latina, focando na América Latina principalmente, e sou Head de Fundraising também da Reset Funds, que é uma Asset Management, que foca também em projetos de criptoativos. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, eu sou a Amanda, eu sou da Bankless Brasil DAO, a primeira DAO brasileira. Sou esportista outdoor, investidora do mercado cripto e estou aqui nessa batalha, trazer mais mulheres. Vamos lá, estamos juntos nessa batalha. Então, gente, antes de começar o episódio, eu quero falar para vocês do nosso patrocinador, a LoopPay, que está ajudando, inclusive, né, a gente está aqui hoje para discutir a entrada feminina em cripto, mas a LoopPay é uma empresa que ajuda as pessoas a entrarem no mundo de Web3. Então, para quem já está no mundo de Web3 e quer ter um caminho mais curto para comprar cripto, é um bom caminho, mas para quem não está, a LoopPay tem uma ferramenta que te ajuda a comprar cripto direto com Pix da sua conta bancária no Brasil, não precisa passar por exchange, vai direto, compra, cai na sua carteira. Eu fiz um episódio, inclusive, mostrando eu fazendo uma compra na LoopPay por dentro do aplicativo da Ledger, o que eu acho incrível. Então, está facilitando o caminho. Eles são com mais de 1.300 tokens e coins em plataforma como Ethereum, Avax, Solana, BNB. Então, confere lá, vale a pena, é uma empresa séria. Foi fundada por grandes profissionais com histórico de mercado, investida por alguma das maiores venture capitals do Brasil e do mundo. Então, dá uma olhada no link aqui embaixo do patrocinador do programa. E, minhas caras mulheres aqui presentes, vamos falar do tema, como que a gente consegue quebrar essa barreira, né? Eu falei para vocês da estatística do canal, 95% de quem está aqui assistindo é homem. Então, vamos falar para as mulheres que vão assistir, mas para os homens também, que como que a gente pode trazer mais mulheres para esse meio. A Dani está aqui representando mulher do... Ô, Dani, inclusive, então, só tem na Niftify tem você e a Samara no time, e o restante do time é todo homem, né? Exato, eu e a Samara. O que já é um grande passo, né? Porque se tem pouco e a Niftify tem duas, a Niftify tá bem demais. Mas e aí, como? Como que a gente ajuda? Então, ok, contratando mulheres, mas como que a gente atrai essas mulheres? Porque, assim, para a gente contratar a mulher para o mundo de cripto, elas têm que estar interessadas em estudar e estar fazendo coisas, né? Como que a gente atrai essas mulheres? Não existe um segredo, assim, mulheres, o caminho é esse, esse é o caminho das pedras, esse é o segredo dos magos, né? É o caminho que todas as pessoas vão entrar, né? Quando a gente fala de Web3, a gente está falando de descentralização, o que pressupõe que todo conhecimento sobre o Web3 e acerca desse ecossistema é um conhecimento descentralizado também. Então, tá tudo aí na internet, no YouTube, nos vários artigos, inclusive eu produzo vários, quem quiser aprender,
fica à vontade aí para ler os artigos da Niftify. Não existe esse segredo maior, assim, é tudo descentralizado, porque se trata de um ecossistema descentralizado. Então, o conhecimento está aí, é acessível para todo mundo. Mas, Anny, eu quero esticar nesse assunto. Então, assim, ok, o conhecimento é descentralizado, está aí, mas o conhecimento está lá e o mundo de cripto está aqui com pouca mulher. Então, tem uma disrupção aí. Como é que a gente ajuda essas mulheres a virem para cá? Legal, gravar esse episódio falando com 3 mulheres, contando as histórias delas e que não tem machismo, vocês não sofreram machismo no meio, ou pelo menos até agora. Como é que a gente faz para que essas mulheres queiram ir atrás desse conteúdo? Vocês têm uma dica de, sei lá, como que vocês fizeram? Como é que foi essa entrada de vocês? O que atraiu vocês para esse mundo? Não no sentido de como vocês começaram, mas tá, primeiro artigo que vocês leram, ou vocês falaram, puta, isso aqui é um caminho legal, e para a gente abrir essa porta de, né, mais mulheres fazerem esse mesmo caminho. É o seguinte, a gente corre atrás de liberdade há tanto tempo, né, historicamente falando, e eu acho que essa disrupção mesmo, esse passo à frente que as mulheres podem dar, é também enxergarem a liberdade nesse ecossistema. Então, a gente busca liberdade historicamente há muito tempo, e aqui eu encontrei liberdade, né? Liberdade de voz, liberdade financeira, então esse é um bom caminho. Falando mesmo agora de verdade, de caminho das pedras, eu acho que principalmente para as mulheres que estão escutando, se não estão no ecossistema, quebrem esse padrão de só ficarem na teoria e comecem a participar. É só assim que a gente vive o ecossistema, repito. E aos homens que estão assistindo também, eu acho que é muito importante a gente falar com os homens, porque se eles são a maioria, eles vão trazer as mulheres para cá, em grande parte. Então, se a sua irmã está desempregada, ou não está participando de nada, ou não conseguiu encontrar liberdade ainda nesse sentido, mãe, irmã, amigas, conversem sobre cripto com elas, conversem sobre o ecossistema de Web3, apresentem o que são as DAOs, propaguem a mensagem. Se você gosta tanto disso, entregue isso a quem você ama, né? É o que eu falo. Não deixe isso entre a galera, os caras, né? Repasse isso para as mulheres também. Tem lugar e tem muita representatividade ainda a ser construída. Eu vou cutucar a minha irmã aqui. Pegando Eu esse tentei ponto. fazer a minha parte, tá, Dani? Eu sentei a minha irmã do meu lado e eu falei, ó, o que você botar agora em cripto, e eu falo de investimento, não que esse seja o único caminho, mas normalmente eu falo que estimula a curiosidade. Para o que você botar, eu dobro. Aí ela foi lá, botou um dinheiro, eu botei a outra parte. Aí, em primeiros 3 dias, ela estava lá animada. Aí passou uma semana e aí, nem parei de olhar. Então, eu tentei. Eu vou mandar esse episódio para ela só para provocar ela a falar. Eu tentei trazer uma mulher para esse mundo, mas eu vou me esforçar, eu vou tentar trazer mais. Qual que é o nome dela? Aimee. A Aimee, vem conversar com a gente. Não fica conversando com o Estevão, não, que a gente convence a estar nisso. Por E pegando favor, já eu esse quero gancho da atrair meu irmão para Dani, esse mundo. com certeza. E pegando esse gancho da Dani, assim, eu encontrei realmente poucas mulheres aqui no Brasil, mas indo nesses eventos lá fora, encontrei várias. E o que eu mais escutei, eu sempre perguntei, mas como que você entrou nesse meio? Que é realmente uma curiosidade, assim, porque provavelmente o que fez eu entrar é totalmente diferente do que fulano ou ciclano entrou, né? E a maior parte delas, a maioria esmagadora, na verdade, falou: porque eu tava saindo com uma pessoa, tava namorando um cara, porque meu pai fez isso, eu tive um amigo da época da faculdade. Então, realmente, eu acho que o meio cripto, até mesmo por ser uma bolha, ele tá muito no boca a boca, no disse-me-disse. Então, assim, para você entrar, não só a mulher, mas para qualquer pessoa entrar, eu acho que você precisa conhecer alguém que pelo menos tenha estado lá. Porque você começa a falar, será que isso daqui não é scam? Isso daqui não é uma pirâmide? Não é alguma coisa assim? Será que eu vou... Isso tem como ser realmente uma profissão e tudo mais? Então, ter alguém que você consiga tirar perguntas, eu acho que é um primeiro passo. As pessoas que me tiraram essas primeiras dúvidas foram muito canais de YouTube, podcasts e tudo mais, ou seja, várias referências que eu tive que não foram realmente uma pessoa falando diretamente comigo, mas que me ajudou a ter um norte, saber que existia um evento físico, saber que existia mais conteúdo que eu pudesse ir atrás. Mas realmente não tem um caminho das pedras, falando agora para a audiência feminina, que faz o A, o B e o C.
Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, a gente é ensinado uma educação muito de... a gente senta na sala e o professor passa a matéria e depois a gente volta para casa. A gente não é incentivado a correr atrás. E eu acho que isso é uma coisa muito forte na Web3. Ninguém vai te dar de bombejada, ninguém vai falar as coisas muito simples, assim. Você tem que correr atrás. Então, por exemplo, tem ótimos artigos que a Dani escreve, a Bankless tem vários, mas se você não colocar no Google, você não vai achar. E agora falando um pouco mais focado para o homem, assim, a audiência masculina, eu até brinquei no começo, né, que eu acho que primeiro tem uma mulher no time, que uma mulher provavelmente vai conhecer outras mulheres que podem trazer, porque é realmente uma rede de apoio ali, né? Eu acho que seria muito interessante se mais homens participassem de projetos que envolvam mais mulheres, para conhecer mais mulheres nesse meio. Então, por exemplo, se você continuar na mesma rodinha, com seus mesmos amigos e tudo mais, você não vai conseguir encontrar muitas outras mulheres, a não ser que um deles consiga te apresentar. Mas se você for direto na fonte, que, por exemplo, são onde tem esses clubes específicos, você vai conseguir entrar mais. Então, de repente, começar aí, você está num evento específico, começar a ver aonde que está a roda que tem mulheres, aonde que está, que nem eu comentei um pouquinho, para quem não assistiu o episódio passado, sobre Herdal, Blue Dal. Vamos conversar diretamente com essas propagadoras de trazer mais mulheres. Vamos investir nisso, vamos patrocinar isso, realmente colocar dinheiro para começar a ser mudado desde a base. Então não adianta. O ponto que eu quero chegar não é a primeira vez que eu escuto isso, eu venho do meio financeiro onde tem poucas mulheres. Então, essa frase de tem poucas mulheres, desde quando eu trabalhava com finanças, eu já escutava isso. Então, era finanças, depois eu fui para investimentos, e eu escutei, depois eu fui para fintech, que fintech unia tecnologia com finanças, eu também escutava. Agora eu estou começando no mundo de Web3, eu continuo escutando a mesma frase. Então, eu acho que tem que ser muito de sair da zona de conforto, de falar sempre com as mesmas pessoas e abrir um pouco mais a mente para saber o que tem ao redor e como que eu consigo, se eu quero achar uma coisa diferente, deixa eu tentar fazer uma coisa diferente, e não simplesmente continuar repetindo o mesmo ciclo, sabe? Sabrina, tem uma coisa que me veio à cabeça enquanto você estava falando. A gente falou no episódio passado sobre criação, né? De como que a criação e os modelos fazem diferença, né? E eu uma vez vi uma amiga minha estava me explicando de que o homem, quando ele toma uma atitude ousada e arriscada, ele é elogiado socialmente. E quando a mulher assume uma posição ousada e arriscada, ela é criticada. Então, o homem é estimulado a arriscar e a mulher é estimulada a, não, eu não posso arriscar, porque se eu arriscar eu estou errada. E talvez esse seja um ponto a ser trabalhado, porque mudar de carreira e vir para um mercado como o de Web3, que, cara, pode se tornar um dos maiores mercados do mundo, mas que ainda tem um risco muito grande de que pode não dar em nada, né? Quer dizer, eu acho que um dos pontos aí que tem a ser quebrado é esse medo de, e se eu arriscar e errar, né? E talvez isso e talvez assumir que, ok, eu quero assumir um risco e talvez não precise, por exemplo, o Bankless, ele dá a possibilidade de você ter a sua carreira e tá lá com um pé dentro do mundo cripto, né? Você não precisa abandonar o seu emprego, você não precisa abandonar a sua vida. Você pode estar lá no Bankless contribuindo com o tempo que você tem, né? Mas talvez esse seja um ponto, né? No sentido de querer arriscar, né? E lutar contra talvez essa opressão cultural que tenha sido colocado, esse peso, né, que é colocado em cima da mulher quando ela arrisca, né? Faz sentido o que eu falei? Faz muito sentido na minha visão, e até mesmo para falar assim, eu falei tudo isso, mas é um pensamento que eu tenho hoje. Mas eu comecei a estudar sobre o Web3 em outubro do ano passado, e só fui me arriscar de verdade em um evento presencial, colocando meu dinheiro em março. E foi, assim, foi todo um processo de entender. Primeiro, eu achei que era um emprego normal, eu vou colocar no LinkedIn, depois eu descobri que não, você usa Twitter para achar vagas. Então, assim, você vai quebrando várias barreiras ali até você conseguir entender exatamente onde que você está entrando, assim. Mas eu, particularmente, eu nunca fui uma pessoa muito teórica, sempre fui uma pessoa muito prática. Então, eu estava tentando achar como que eu fazia aquilo sair da teoria e eu não conseguia, até eu realmente consegui no evento presencial e falei, ó, é isso, essa vida é real, então vou fazer. Então, acho que tem várias barreiras que a gente coloca. E até mesmo quando eu fui no evento presencial, meu primeiro pensamento foi,
não sou boa o suficiente, não tenho conhecimento suficiente, o que que eu tô fazendo aqui? Tem várias síndromes do impressor que vai colocando, inclusive aqui fica o meu super obrigada, porque quando eu cheguei na Ethereum Hill, a primeira coisa que eu escutei foi você vão falando, me apresentando como que mulher foda e tudo mais, eu falei, pô, então tá bom, agora vamos para mais um. Então, super obrigada, mesmo que são esses incentivos que faz a gente continuar também, né? A síndrome de impostor, ela afeta todo mundo, mas eu também tenho a impressão que ela afeta com mais força, e de novo pela questão cultural, as mulheres, né? O homem, ele engole muitas vezes a síndrome de impostor porque ele foi treinado para isso, né? Então, e Amanda, e você, tem algum ponto em relação a isso? As coisas que a Sabrina falou são coisas que eu reflito o tempo todo sobre isso, sabe? Inclusive, outro dia eu tinha dito que nem a DAO é para todas as pessoas, nem todas as pessoas são para a DAO. Eu tinha falado isso com relação à DAO, mas eu digo isso com relação a cripto também. Por quê? Porque muitas pessoas elas vão parar na barreira do medo, elas vão parar na barreira da insegurança. E é aquilo que eu te falei. A confiança, ela vem do entendimento. Então, a necessidade de você buscar subsídios, de você buscar recursos de entendimento é muito grande. Então, o que eu mais sugiro para as mulheres? Estuda, busca o que é que você quer, o que que funciona para você daquilo. Eu comecei a investir no mercado cripto com R$ 100, mas, paralelamente, eu peguei um calhamaço de coisa para estudar. Então, quando as pessoas entendem que dá para romper esse padrão, mas para isso precisa entender que tem um padrão, que tem uma coisa rolando ali que não é comum. Então, a pessoa precisa se perguntar, eu quero viver isso aqui que eu estou vivendo a vida inteira? Eu quero fazer parte dessa coisa mecânica a vida toda? Não. Então, eu vou abrir as janelas e tentar conhecer uma coisa nova, porque é novo. O novo é muito assustador. O novo é muito assustador, principalmente para as pessoas que, vamos lá, têm mais de 30 anos. Quando as pessoas são mais jovens, elas não têm problema de dar uma mergulhada. Dependendo do padrão até tem, mas normalmente não tem. Elas vão e vão embora. Mas quando a pessoa está ali acima dos 30, ela já começa a pensar que ela está envelhecendo e daqui a pouco não vai mais ter campo. Se eu fizer aqui e errar, eu Não estou tem perdendo. chance de errar, né? Errou. Exato, exato. Então você precisa se permitir o erro, você precisa se permitir tentativas, você precisa se permitir experiências e entender que se errar aqui, cara, tem tempo de recuperar, sabe? Não é uma sangria desatada. Não, eu não vou morrer porque eu perdi um dinheiro aqui. Eu sei que perder dinheiro para a maioria das pessoas é muito complicado. Só que você pode ir com a mão pequena. A pessoa pode ir devagar. Amanda, tem até o seguinte, né? Eu sempre falo assim, em vários vídeos aqui do canal, eu falei, nunca coloque em cripto, porque investir não é a única forma, mas é uma forma de te dar a gana de ir atrás da informação. Eu falo, nunca coloque em cripto um dinheiro que, se você perder, você vai querer arrancar o cabelo. Isso E aí. pode ser R$ 50. Pode ser, sei lá, na Binance eu sei que já dá para você comprar até com 30, né? Então, eu acho que o dinheiro, a quantidade de dinheiro é menos importante do que você se expor. Não precisa ser com dinheiro, mas o investimento é legal porque te dá aquele, putz, aí o 30 virou 35, aí você fala, mas e agora? E qual moeda eu compro? E aí eu vejo que assim, eu comecei a aprender a parte técnica, eu fui por um caminho todo diferente, né? Eu comecei a investir sem entender nada, e aí eu comecei a aprender a parte técnica porque eu queria conseguir investir melhor, né? Mas é isso, é o lance, e eu também eu tenho bem mais de 30. É o meu caso. É um risco, sem sombra de dúvida. Você arrisca fazer uma mudança, mas é o que a gente falou, né? Você não precisa pular com os 2 pés de peito, né? Você pode botar o dedinho na água de leve, né? Participar de uma DAO, pegar um tempo livre que você tem, e o dia que isso fizer sentido, você fala, opa, acho que agora dá para passar um pé e depois passar os dois, ou pode nunca fazer, mas se dá a chance de tentar, né? Sim. E ainda tem um fator que é assim, a pessoa vê redes sociais, vê várias situações de pessoas dizendo que ganharam muito. Então, ela acha que ela vai entrar e, de primeira, ela vai acertar a tacada genial da vida dela. E isso é ilusório, isso não existe.
Você precisa aprender como funciona para você poder ter o ganho. Então, eu acho que é uma questão Não de existe, a famosa, não mentalidade. existe almoço grátis, Não né? existe, não existe, de jeito nenhum. Então, Gente, aprender é muito importante. tá. Então, agora, eu gosto muito, eu sou professor, né? E eu sempre falo que quando eu dou aula, os meus alunos muito assim, tá, Estevam, como é que eu resolvo isso na prática, né? Então, eu vou abrir a porta contando uma das coisas que foram muito importantes para mim e que eu acho que isso pode ser legal, mas eu queria que vocês também conversassem comigo um pouco sobre caminhos, portas que já existem. Então, né, a Sabrina falou da Herdal, mas eu queria que vocês comentassem de, cara, olha, essas podem ser coisas que vocês podem fazer. Então, a gente falou, né, entrar na Bankless pode ser uma, né? Então, vamos botar o link aqui na descrição da Bankless. Mas como que eu comecei? Eu comecei a ver essa história cripto, e eu arrumei uma coisa que a gente chama aqui no canal carinhosamente de criptoname. Meu babá de cripto. E com o Tim, que é um dos integrantes aqui do Contos do Cripto. Então, eu falei, Tim, eu não tenho coragem, isso é muito difícil. E aí o Tim gravou um vídeo, eu gravei, na verdade, eu resolvi gravar o primeiro vídeo que deu origem a esse canal, com o Tim me ensinando a fazer o meu primeiro investimento. E eu lembro que eu terminei o vídeo, eu falei, Tim, mas me diz uma coisa, o que é Ethereum? Porque eu não entendi. Ethereum é uma blockchain, é uma moeda. Eu não sabia o que era Ethereum. Então, ter esse criptonene foi fantástico, porque, e só uma coisa, tá? As minhas primeiras 5 transações da vida, eu falei, Tim, entra e olha. Eu não consigo ter coragem de apertar o botão, porque eu estou fazendo coisa errada. Então, ter esse criptonene foi muito bom para mim. Inclusive, caso alguma de vocês saiba fazer alguma coisa muito legal em Web3 e quiser me ensinar, eu nunca tive uma criptonene mulher aqui no canal. Vou adorar gravar um episódio com a criptonene mulher. Mas então, o que foi importante para vocês nesse sentido de, tipo, que as outras mulheres poderiam pegar essa ponta do novelo e puxar? E esses espaços, como a gente falou, quais são os espaços que existem que tem dinheiro, que tem incentivo? Por exemplo, eu sei que tem cursos, eu sei que tem um curso que só dá aula de Web3 para mulheres. Contem um pouco desses caminhos que vocês conhecem. Eu já vi a Sabrina balançando a cabeça. Sabrina, vamos começar com você. Então, conte caminhos que as mulheres... Quais são a pontinha do novelo aí que as mulheres podem puxar para ter um caminho facilitado, para talvez não sofrer tanto quanto vocês três aqui sofreram. Posso falar de cursos, tem muitos cursos gratuitos, e são gratuitos para as pessoas, porque tem patrocinadores por detrás. Então, primeiro, eu acho que é muito importante os protocolos continuarem patrocinando, porque a gente está falando de um tema de trazer mais mulheres, trazer mais diversidade e tudo mais. Só que começa pelas empresas, né, que já estão aqui com a gente. Então, só um adendo que eu acho importante. Então, eu comentei bastante da Herdal, mas também tem a Blue DAO, Mas me que explica mais, foca... explica. O que é a Herdal? O que é essa... A, a Herdal é uma DAO criada pela Onali. Ela trabalha muito tempo no mercado de tecnologia e aí ela decidiu criar uma empresa que pudesse trazer mais mulheres para o meio de tecnologia. Então, basicamente, ela faz essa parte específica de fundraising, consegue vários patrocinadores, empresas que realmente querem levar a sério e trazer mais mulheres para o mercado de Web3. E aí, com base nesses patrocínios, eles conseguem dar bolsas de estudos para mulheres conseguirem participar desses eventos presenciais, conseguirem fazer cursos, conseguirem fazer participações com outras empresas. Então, eu fui uma das pessoas que conseguiu a bolsa em abril para ir para Amsterdã, por exemplo. E aí estava incluso, por exemplo, passagem aérea, alimentação, os tickets dos eventos que são caros no meio cripto, provavelmente por motivos de manter na bolha, ser uma coisa um pouco mais premium. Então, além de dar todo esse suporte financeiro, eles também dão um suporte emocional. A gente fica num lugar que, basicamente, são eventos que tem muitas mulheres, então você não se sente como intimidada, como se fosse a única ali do rolê, né, que nem a gente fala em São Paulo. Você realmente sente como, tudo bem, assim, eu sou uma pessoa, tem 15 mil mulheres ao meu redor aqui, sabe? Brincadeira, mas assim, geralmente são eventos que participam 50 mulheres. Eles pegam 50 mulheres de vários países diferentes e colocam juntos. Então, por exemplo, em Amsterdã tinha eu e mais uma pessoa brasileira. O resto estava espalhado ao redor do mundo. E eles fazem parcerias com a Blue DAO, que a Blue DAO ela tem a mesma ideia da Herdal, mas é focado mais para mulheres negras.
Então, assim, tem várias DAOs específicas que podem te proporcionar, além de bolsas de estudos financeiras, também tem esse suporte, esse acolhimento, essa rede de apoio para você entrar nisso. E não necessariamente é só essas DAOs específicas para mulheres. Tem muitos conteúdos que eu aprendi nesses 3 meses que são gratuitos e que são, inclusive, conteúdos que eu estou fazendo, que eu estou estudando e que eu estou gostando muito. Então, por exemplo, se focar em DAOs educacionais, aqui a gente está super forte com a Mana na Bankless, né? Mas tem outras também que são maravilhosas. Eu estou fazendo, por exemplo, um curso agora da Unit Maker, vindo da Unit Network. Então, assim, é um curso gratuito de 6 semanas que te ensina sobre blockchain, coisas mais técnicas, que qualquer pessoa pode fazer. Se você colocar agora no Google Unit Network Course, você consegue ter acesso a isso. E dentro dos próprios projetos, por exemplo, no projeto que eu participei mais atento da Herdal, teve uma das mulheres que quis realmente empreender e criou o Cripto Mulheres, que é aula em espanhol sobre como investir em projetos de criptoativos, ensinando desde como você abre uma conta na MetaMask até como que você realmente entra naqueles mais difíceis, que são os ICOs. Então, assim, tem muita oportunidade, mesmo estando num momento ruim de mercado, tem muito dinheiro no mercado. Só fazendo um parênteses rapidinho, eu sei que está no final, mas eu acabei de voltar de Austin, no Texas, no evento da Consensus, que é feito pela CoinDesk, e o que eu percebi que tem muita oportunidade hoje, agora, principalmente de fundos de investimentos da Ásia que querem investir na América Latina. Então, se você for uma mulher na América Latina, vai vir muito dinheiro da Ásia para cá. Então, começa a procurar nesse sentido, que vão vir bolsas de estudos, vai vir suporte, então vai ter um pouco mais do seu guia. E mais do que isso, vai no LinkedIn, procura mulheres, toma um café, já tomei café com várias, vai muito de você dar cara para bater. Caça a sua e realmente criptoneme. tentar. Procura a sua Exato, entendeu? A criptoneme. gente se ajuda. Bom, eu sugiro inicialmente que a pessoa entre lá na Bankless, entra no Discord da Bankless, procura a gente. Lá a gente tem o canal Cripto Delas, o canal está aberto, mesmo para quem não é membro da DAO. E lá dentro a gente pode desenvolver essa pessoa e colocar ela em outras guildas. E lá dentro a gente tem canais de DeFi, canais de cripto, tem diversas conversas lá dentro, muito inteligentes para colocar essas pessoas, sabe? Busca no Twitter tem muitas, você tem aí a Play for Change, que é uma DAO que está trabalhando para a mudança de paradigma das pessoas carentes, das pessoas que não têm acesso à educação tecnológica e financeira, sabe? Tem Shapeshift, são DAOs que estão criando muitas oportunidades de trabalho, e essas pessoas entrando em uma DAO, elas podem escalar o seu conhecimento cripto, porque dentro de Web3, a cripto funciona como uma base, e ela vai dando todo o suporte para a pessoa aprender mais sobre isso. E você estando dentro desse ecossistema, você vai investir com maior segurança, com maior confiança, com maior entendimento. Você vai ter pessoas que podem te ajudar a fazer isso. Se a mulher quiser informação, não vai faltar informação para ela, porque tem muita gente de mãos abertas, de ouvidos abertos e doido para ensinar. As pessoas que estão hoje na Web3, elas aprenderam e elas estão muito interessadas em ensinar e trazer. O Web3 é um ambiente que não tem competitividade. É um ambiente que está aberto e está disponível para as mulheres chegarem. E você, Dani, quais são as suas dicas para as mulheres que quiserem entrar amanhã aqui nesse evento? Amei a dica das meninas. Eu queria voltar um passo atrás, falar de ambientes comuns mesmo, porque nem sempre a gente está adaptado ao Discord, né? Eu conheci o Discord mesmo através de amigos que jogavam, então o Discord é mais um ambiente de gamer ali, e a gente acabou abraçando. Mas falando de ambiente comum, eu focaria muito no Instagram e procuraria seguir pessoas que estão falando sobre Web3 e sobre cripto, inclusive não só de ambiente comum, mas sobre influências conhecidas, né? Agora a Marimun está falando sobre NFT, inclusive com o Timbalabush, que produz conteúdos incríveis.
A Niftify também está falando sobre NFTs constantemente, no Medium, no Twitter. Então, isso vira também, isso desencadeia, uma coisa leva a outra. Você segue a Marimun, que segue o Timbalabushi, que recomenda outra pessoa, que recomenda um canal no YouTube, e assim fala da Bankless, e fala de outras DAOs, e assim você vai pulando de uma coisa para outra. Então, se você não se sentir confortável ainda para ter um Discord, para ficar lá, como a Amanda falou, pode ficar ali de butuca, sem participar muito, só olhando o que está acontecendo. Pode seguir no Instagram, seguir no Twitter, e aí quando você se sentir confiante mesmo, fica à vontade para mergulhar de cabeça. Estou te convidando, entra mesmo para a Web3, porque aqui é liberdade purinha. Olha, então eu já vou pedir duas coisas para vocês. Uma, eu vou querer colocar as redes de vocês nos comentários. Então, para as mulheres que estão aqui e quiserem a sua primeira criptonene, já poderem chamar vocês nas redes e falar, me ensina, né? Eu queria que vocês me mandassem os links também de coisas que vocês sugerem. Então, das DAOs que vocês falaram, porque isso, assim, eu acho que é sempre muito difícil o primeiro passo. Esse primeiro, tipo, por onde começa? E eu acho que a gente colocar os links aqui é um gatilho rápido para a pessoa ter puxar o novelo, né? Mas eu acho que a gente deu um caminho muito grande, eu estou bem satisfeito, eu acho que quem quiser comentar, comentem aqui embaixo. A Amanda, a Sabrina e a Daniela vão voltar para olhar os comentários dos episódios. Então, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, a gente vai responder, procura elas nas redes sociais, manda mensagem no LinkedIn, no Instagram, e a gente está aqui para ajudar vocês. Então, eu me coloco à disposição para quem quiser, mas como a gente está falando mulheres para atraírem mulheres, elas estão aqui para ajudar vocês. Eu também agradeço por ter ficado aqui até o final do episódio com a gente. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio do Contos do Cripto.